E eu estava olhando aqui o celular justamente porque eu estou recebendo as informações sobre o que significam os artigos, os 5 nos quais o Marcos Duval se enquadraria neste momento, neste inquérito que resultou nessa busca e apreensão nos endereços dele hoje. Eu vou trazendo para vocês para que a gente possa ir construindo essa informação aqui juntos. O artigo 153 é crime divulgar alguém sem justa causa conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial de que é destinatário ou detentor e cuja divulgação possa produzir um dano a alguém. Esse é um dos crimes pelos quais ele estaria enquadrado. Ao outro, o artigo 288, o crime de associação criminosa da seguinte forma: associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. E aí poderia ter relação. Exatamente, poderia ter uma relação justamente com o fato de o senador Marcos Duval alegando que, juntamente com o ex-presidente Jair Bolsonaro, isso aí é uma hipótese, tá? Que foi lançada, uma informação que foi lançada por Marcos Duval, mas que precisa de uma investigação mais aprofundada. Ninguém está dizendo aqui que, de fato, houve ali um interesse ou um conluio do presidente Jair Bolsonaro com isso e nem também do Daniel Silveira. Mas, enfim, o que ele coloca, né? Justamente o fato deles, segundo o senador Marcos Duval, estarem se unindo para buscar um golpe e, principalmente, para colocar o ministro do STF numa saia justa por meio de uma gravação que ele não sabia. E aí tem uma outra aqui também, tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. E aí tem uma pena de 4 a 8 anos, ou seja, grave, atentado à democracia. Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça ao governo que foi constituído, ou seja, tentar tirar aquele governo que foi eleito por meio do voto. Repete para mim, por favor, Edu Novak. Ah, tá, pessoal, a informação que eu tenho agora que vocês acompanharam nessa imagem é que o material recolhido foi levado, então, pelas equipes da Polícia Federal nesse carro que acabou de deixar o endereço ali do Senado Federal. Daqui a pouco a gente vai chamar a Yasmin Costa para que ela possa contar, então, as informações. Assim que ela conseguir respirar um pouco, Yasmin estava aparecendo ali, ela correu bastante atrás desse pessoal. Tem mais outro artigo aqui, um tipo penal para as pessoas que promoverem, constituírem, financiarem, integrarem organização criminosa. Financiar e integrar pessoalmente ou interposta a pessoa a uma organização criminosa. E aí tem uma reclusão de 3 a 8 anos. Então a gente consegue entender já, a partir dos artigos nos quais ele está enquadrado, o porquê que ele está nesse inquérito e o porquê que ele foi alvo dessa operação hoje, mano. Exato. Reforça, portanto, a ideia de que essa é uma investigação, uma busca e apreensão relacionada ao inquérito daquelas denúncias que o próprio senador fez. O próprio senador veio a público e disse para todo o Brasil que esteve envolvido num conluio com o presidente Jair Bolsonaro e o ex-deputado, Daniel Silveira, para flagrar o ministro Alexandre de Moraes numa arapuca com o objetivo, depois de prendê-lo, e constituir um golpe de Estado. Isso foi o que o próprio senador trouxe a público. Eu acho que é fundamental que o inquérito avance, porque palavras precisam ser levadas a sério. Um senador da República que traz uma denúncia como essa precisa, de fato, ser investigado. E o que a gente vai saber nos próximos dias, com o desenrolar dos fatos, é se já há algum indício mais concreto de que esse depoimento, essa denúncia do próprio senador procede ou não, porque se proceder e, portanto, se de fato ele estiver numa configuração de uma quadrilha, quem seriam os outros integrantes dessa quadrilha? Pois é. Ninguém monta uma quadrilha sozinho. Você que nos ouve, você que nos acompanha, essa informação que você vê, então, em primeira mão aqui na Jovem Pan. Senador Marcos Duval se enquadrando em 5 crimes que eu coloquei aqui para vocês nesse inquérito, então, e que teve a autorização de busca e apreensão por meio do ministro Alexandre de Moraes. Entre esses crimes, formação de quadrilha, uma tentativa de golpe à democracia, são os principais pelos quais Marcos Duval faria parte desse inquérito ou faz parte desse inquérito neste momento. E aí as penas podem ir se somando, e isso, claro, vai depender depois de um julgamento que vier por meio da decisão ou por meio da justiça. Agora eu quero conversar com a Yasmin Costa. Eu recebi aqui a informação que ela já pode falar conosco. Yasmin, eu sei que você correu bastante, mas eu quero que você conte tudo o que vocês flagraram neste momento, porque as imagens estavam ao vivo aqui para nossa audiência, mas eu quero saber as informações aí no quente. Bem-vinda.
Obrigada, Evandro. Deu para recuperar aqui o fôlego rapidamente. A notícia é isso, ao vivo é isso. Vamos lá, os agentes da Polícia Federal ficaram cerca de 2 horas aqui dentro do anexo 1 do Senado Federal, que é justamente onde é o gabinete do senador Marcos Duval. Saíram, a gente viu as imagens daquela primeira imagem que eu estou correndo atrás dos agentes da polícia, são parte agentes da Polícia Federal e parte agentes da Polícia Legislativa, porque a todo momento os policiais legislativos acompanharam esse mandado de busca e apreensão. E na sequência temos a imagem de um malote que foi retirado pelos agentes da Polícia Federal que estavam aqui descaracterizados, saíram também com uma viatura descaracterizada, levando um malote grande, um malote preto com documentos, muito possivelmente arquivos em digitais, tudo isso que foi retirado aqui do gabinete do senador Marcos Duval. A gente segue acompanhando por aqui. Eu vou pedir para o meu colega, o repórter cinematográfico André Vieira, mostrar. Ali a gente ainda tem uma movimentação, porque alguns agentes da Polícia Federal ainda seguem aqui dentro do Congresso Nacional fazendo essa varredura. A gente tem algumas informações. Nesse momento, o vice-presidente do Senado Federal, o senador veneziano Vital do Rego, conversa com um dos agentes da Polícia Legislativa do Senado. Esse é um dos principais agente que cobre aqui Congresso Nacional, conhece esse agente legislativo da Polícia Federal. Nesse momento, o veneziano Vital do Rego conversa com ele, esse agente da Polícia Federal que acompanhou desde cerca de 4 horas da tarde esse mandado de busca e apreensão que foi cumprido aqui no anexo 1, no gabinete do senador Marcos Duval. Deve estar passando informações de como foi todo esse processo aqui dentro do Senado Federal, e a gente vai seguir por aqui, porque todas essas informações vão acontecendo, a gente vai olhando, vai correndo atrás da informação. Nesse momento, o senador veneziano Vital do Rego fala com a gente da imprensa. Vamos tentar pegar aqui, Evandro, uma fala do vice-presidente do Senado Federal. Me fazer presente a lhes falar, mas não tenho conhecimento senão através daquilo que vocês próprios trouxeram. Então eu peço desculpas. O senhor não sabe que foi apreendido? É por isso mesmo que eu estou pedindo desculpas a vocês, porque eu acabei de descer, encontrando-as aqui, e o que tomei conhecimento foi através do que vocês trouxeram em publicação. Nada mais sei, vou até buscar informações. Diante das informações, o que o senhor analisa dessa operação? Eu não devo, não posso, seria de minha parte leviano fazer qualquer consideração. Como é que alguém que não sabe absolutamente nada do que está a se passar, se não por força do que foi trazido por vocês próprios, deve falar? Seria, algo leviano de minha parte. Peço desculpas. Deixe-me tomar conhecimento. Se eu tomar conhecimento, não terei nenhuma dificuldade de lhes falar. Tá bom? Um abraço. Boa noite. Obrigada, senador. Pois é, Evandro, falamos aqui ao vivo, trouxemos ao vivo o vice-presidente do Senado Federal, o senador veneziano Vital do Rego, que disse que ainda não tem muitas informações precisas a respeito dessa busca e apreensão aqui dentro do Senado Federal, mas a gente vai seguir apurando aqui. Informação é isso. Você sabe muito bem, Evandro, como é que é o jornalismo, e aqui em Brasília, hoje o dia é realmente muito quente, com muitas informações vindo a todo momento. Qualquer novidade, eu chamo você. Opa, Yasmin, a gente entende muito bem. Eu quero, inclusive, agradecer a você, a nossa equipe aí da Jovem Pan em Brasília, que estão fazendo um trabalho magnífico nessa correria, atrás de imagens, atrás das informações, inclusive com tentativa de entrevista, mas é claro, que se espera que neste momento os representantes do Senado não vão dar nenhum detalhe, exatamente porque também precisam conhecer mais o teor desses documentos que levaram ao pedido, ao mandado de busca e apreensão nesses endereços do senador. Muito obrigado, Yasmin. Qualquer coisa é só chamar a gente aqui ao vivo. E nós estamos também contando aqui para nossa audiência na Jovem Pan os 5 crimes nos quais o senador Marcos Duval é enquadrado neste momento. Então, eu fiz um resuminho aqui a partir do trabalho valoroso que a nossa equipe de produção, que está numa correria na redação, me mandou aqui também. Divulgar um documento sigiloso é um deles, associação criminosa, atentar contra o Estado Democrático de Direito, tentar derrubar com violência ou ameaça um governo, ou seja, tentar depor o governo que está no poder, e nesse momento o governo Lula, que foi eleito, e também promover uma organização criminosa, ou seja,
encabeçar uma tentativa de organização criminosa para cometer esses crimes aqui, nos quais a gente está contando para quem nos acompanha, Gustavo Segré. Primeiro, parabéns para Yasmin, trabalho maravilhoso, incrível. Imagino que a próxima vez que a gente colocar, necessitamos jornalistas que tenham um estado físico bom para correr do jeito que a Yasmin tem feito o seu trabalho maravilhoso. Parabéns aí à nossa colega. Mas você sabe que estava pensando, dentro desses artigos que você leu, uma dessas acusações seria, como o Mano indicava, essa fala do senador indicando que ele, o presidente Bolsonaro na época e o ex-deputado estavam fazendo um conluio entre os três para gravar, sem ser descobertos, uma fala hipotética do ministro Alexandre de Moraes. E aí eu vejo que hoje a justiça tem o telefone do Marcos Duval, que já foi pego, e do ex-presidente também. Porque foi feito quando foi feita uma busca e apreensão do presidente agora, pouco tempo atrás. Desconheço se o celular do ex-deputado Daniel Silveira também está em poder da justiça. Mas com isso já seria uma prova mais do que suficiente se realmente isso abarcava um plano de conspiração contra a República ou foi uma ilusão do senador Marcos Duval, que, como diz, e eu estou com saudades do Fábio Piperno, confesso, não é nada pessoal, mas eu gosto muito dele, que ele mencionava que quando o senador bebia ou tomava algum remédio, ele falava coisas desconexas. Então, me parece que a justiça tem elementos como para poder determinar se realmente era uma fala ilusória do Marcos Duval ou se era alguma coisa real. Pois é, eu quero aproveitar, inclusive, e ouvir também a sua opinião, Alan Gani, sobre esses 5 crimes que foram colocados aqui. O pessoal da rádio vai sair para mais um intervalo e daqui a pouco a gente espera vocês nas outras plataformas. Seguimos firmes e fortes e com bastante informação e apuração. Alan Gani. Então, essa questão é bastante importante. Então, configurando esses crimes, ele sofre um julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. A prisão de um parlamentar em exercício, ela só pode ocorrer num crime em flagrante inafiançável. Não houve um crime em flagrante. Então é importante deixar isso claro, né? Se de fato tiver indícios fortes de crime, se abre, já está aberta, claro, uma investigação, aí ele se torna réu e aí há todo um processo em cima dele pelo Supremo Tribunal Federal. Um outro ponto é que também avançando, né, essa investigação, numa eventual perda do seu mandato, isso só pode ocorrer por uma questão interna corporis, ou seja, pelo próprio Senado Federal. Pois é, os crimes são bastante graves, né? As informações que a gente traz aqui mostram que, de fato, se isso se confirmar, haveria uma tentativa de golpe do Estado Democrático, de depor um presidente da República e, principalmente, da tentativa ou da própria formação de uma quadrilha para que isso ocorresse. São as investigações que estão em andamento e que resultaram nessas ações de hoje. Vamos com mais uma manifestação aqui, dessa vez da deputada e também presidente do PT, Gleisi Hoffmann. O que coloca Gleisi? Chegou a hora da verdade para o bolsonarista gordofóbico Marcos Duval. Tentou, junto com Bolsonaro e Daniel Silveira, armar plano para grampear e incriminar Alexandre de Moraes, fechar o TSE e dar golpe de Estado. Já até confessou o crime, criou toda uma trama e acabou enrolado. É suspeito a associação criminosa, falso testemunho, denunciação caluniosa e coação. Com essa, nem da SWAT escapa, ela fazendo essa referência ao que o senador Marcos Duval diz ser ou já ter passado por, né? Feito um curso ali na SWAT. Quero entender de vocês como é que vocês enxergam essa manifestação de Gleisi Hoffmann. Ela já coloca com toda certeza como se as questões tivessem sido julgadas e já identificadas, Mano. O que é previsível, mas não deixa de ser curioso a gente ver a Gleisi, presidente do PT, que tanto reclamou de conclusões, na visão dela, precipitadas a respeito do ex-presidente, do atual presidente Lula, a respeito dela mesma e de diversos outros integrantes do partido dela. É muito interessante observar essa dinâmica política, porque sempre que uma acusação, que um processo judicial acontece contra o adversário, os políticos tendem a tratar
a apuração como certeza. Quando é consigo mesmo ou com seu próprio grupo, aí vira narrativa, tudo vira perseguição política, é a expressão mais usada para defender a si mesmo e tentar descredibilizar a justiça. A gente precisa que as instituições cumpram o seu papel, que as investigações avancem e que todos os responsáveis, caso esses crimes de fato tenham se configurado, sejam devidamente processados e punidos. O pessoal da rádio está de volta e nós estamos falando de uma manifestação de Gleisi Hoffmann que criticou bastante a postura do senador Marcos Duval e colocou todos esses artigos que inclusive você acompanhou comigo aqui, que foi da apuração da Mariana Ferreira, nossa parceira aqui da Jovem Pan, que foi me mandando enquanto eu vou atualizando para vocês. Abraço, Mari. Gustavo Segré, quero saber de você como é que você enxerga essa manifestação de Gleisi Hoffmann. Oportunismo político e um péssimo português também, né? Ele está escrevendo muito mal. E se eu sei que ele está escrevendo muito mal, é que ele está escrevendo muito mal. Mas quando a gente tem esse tipo de oportunismo político, eu perco com as esperanças de, como entusiasta crônico que sou, ter um Brasil pró-crescimento, pró-união daquelas pessoas que pensam diferente. Se estivesse num lugar, um cargo de presidente de um partido político que hoje é presidente da nação, o seu candidato, o atual presidente Lula, colocaria: a justiça tem que fazer o seu papel, esperamos que o senador Marcos Duval possa se manifestar e, em função disso, aguardamos as conclusões. Ponto.